Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Sábado, 11 horas da manhã, você sabe do nosso encontro, o Bastidor CBN, na CBN Ribeirão, trazendo pessoas e assuntos sempre relevantes e hoje recebendo a professora de neurologia e chefe dos ambulatórios de cefaleia, dor neuropática e neurologia geral do HC, Fabiola Dasch. Muito obrigado, professora, por atender o nosso pedido. Obrigada eu pelo convite. E, professora, eu vou sair desse programa com dor de cabeça ou sem dor de cabeça? É para sair, pelo menos, sem dúvida sobre dor de cabeça. É verdade. Mas é um sintoma, né, a dor de cabeça. Eu acho que é importante frisar o seguinte, a dor de cabeça não é doença. A dor de cabeça é um sintoma, isso eu acho mais importante deixar claro, né? Exatamente, a dor de cabeça, como dor em geral, né, ela é só sintoma de uma doença. É um alerta. Pode ser um alerta, né? Nem sempre é um alerta, a gente pode conversar até sobre isso. Quero saber, vamos começar por aí, porque em que horas que ele não se dá como alerta? Bem, a gente tem alguns sinais que a gente chama sinais de bandeira vermelha ou red flags, né? Por exemplo, um paciente que comece uma dor de cabeça e apresente uma alteração neurológica, tipo perda de força, alteração de sensibilidade, alteração da visão, perde consciência. Então, esses são sinais de alerta. Pode ser que tenha alguma condição dentro da cabeça. Por exemplo, aqueles pacientes que estão imunossuprimidos, seja por tratamento, né? Por exemplo, tem uma doença imunomediada e faz uso de imunossupressor. O diabético descontrolado, aquele paciente com tratamento para câncer, ele é imunossuprimido e se ele surge com uma doença, a gente sempre tem o alerta para investigação de doença, por exemplo, infecciosa, né? E são múltiplos, na verdade, os sinais de alerta. O paciente que cai, bate a cabeça e evolui depois com uma cefaleia progressiva, por exemplo, que em vez de melhorar, vai piorando, né? E são vários. Eu nunca ouvi ninguém me dizer que nunca teve uma dor de cabeça. É 100%, de algum momento você vai... tô com um pouquinho de dor de cabeça. Pelo menos isso. Pois sabe que eu também acredito nisso, na mesma coisa. Mas tem estudos mostrando aqueles que veem a prevalência ao longo da vida. Bem, essa pergunta. Você já teve dor de cabeça na vida? E assustadoramente 96%, não foi 100%, 4% disseram mentira, nunca. Mentira, professora. Foi mentira. Esses 4 ficaram com vergonha de dizer que tiveram dor de cabeça. Eu acho que não entenderam a pergunta. Eu também acho. Acho que deve ter tido algum engano por aí. Exatamente. A gente tem dor de cabeça quando tem febre, quando fica resfriado, quando bate a cabeça, né, mesmo que de uma maneira boba. Então a gente tem múltiplos motivos para ter dor de cabeça. É até difícil imaginar uma pessoa nunca ter tido uma dor nessa região. Eu até estava conversando com uma pessoa antes de fazermos esse programa e ela estava me dizendo que ela teve dengue. Quer dizer, a primeira coisa que ela diz é dor de cabeça, dor no corpo. Dor de cabeça, às vezes febre, aquela coisa toda. Quer dizer, ocasiona essa oportunidade, né? Os nossos, ou situações de mal-estar do ser humano, leva muito a dor de cabeça. Não só a dor de cabeça, naturalmente. E antes de eu falar isso, eu me lembrei de uma outra coisa. Eu quero falar antes de tudo, da automedicação. Isso eu procuro fazer como serviço de utilidade pública. Eu gostaria que a senhora falasse sobre a automedicação para dor de cabeça. Excelente pergunta. Bem, a automedicação pode ser bastante problemática por vários motivos. Porque o indivíduo se automedicando, né? Isso quer dizer, comprando medicação, não sabendo se é aquela adequada para o caso, ele vai retardando o seu tratamento, né? E vai fazendo com que talvez a doença progrida, né? Por ela não ser tratada, a doença progrida. Outra é tratar erroneamente. E aí, com isso, você vai estar bem mais exposto a efeitos colaterais que você não deveria ter por causa do uso irregular. E, às vezes,
o efeito colateral ele pode ser bastante grave, né? Mesmo relacionado a medicamentos simples do uso do dia a dia, que a gente pensa em analgésicos. E a oferta é gigante, né? A oferta de analgésicos e alegorias e adereços que vão juntos com o analgésico. Você vai numa farmácia, tá ali no caixa, tá ali na entrada, quer dizer, não tem uma restrição de venda. Isso eu não consigo entender. Exato. Se nós temos um povo brasileiro de cultura, com todo respeito, cultura limitada, de educação limitada, a automedicação deve ser muito superior dentro desse perfil dessa população do que do perfil de uma população um pouco mais culta e um pouco mais educada. Exatamente. E nós somos, agora até reduziu, mas nós éramos muito bombardeados na mídia, né? Propaganda sobre analgésicos, que todo mundo lembra, né? De um certo remédio que fez isso. E que as pessoas foram muito bombardeadas, e até isso. Até hoje a gente colhe ainda esse resultado, né, dessa mídia em cima, na televisão, no rádio, promovendo a medicação, e a gente vê os pacientes ainda fazendo uso excessivo, na verdade, não é abusivo, mas excessivo dessas medicações por conta própria, né? Então, infelizmente, né, esse acesso fácil ao analgésico faz com que os pacientes se maltratem, né, no final das contas. E eu não entendo isso, professora. Confesso que eu vejo aí, existe para antibióticos, determinados outros tipos de remédio, mesmo estimulantes masculinos, esqueci o nome, como é que se dá, o Viagra, como é que é o nome desse? Tudo tem receita. Por que o xarope para tosse, por que o remédio para dor de cabeça, por que esses não tem numa população que, eu repito, não tem um autoconhecimento e basicamente começa a digitar no Google para saber o que faz quando está com a dor de cabeça? Isso, na verdade, acontece em vários lugares do mundo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos se consegue comprar remédios até mais difíceis para nós de aquisição. Mas uma outra cultura de população. Nem tanto. A gente que tem uma ideia que são extremamente cultos, né? Mas, assim, pelo menos não é a minha experiência lá. Eles também têm acesso a medicações até que são mais difíceis, assim, mas eu acho que é mais educação do que até restrição, né? Mais acesso à saúde do que restrição. Esse uso excessivo ou errado da medicação, ele está muito ligado à falta de assistência à saúde. Nem todo mundo, né, querendo ou não, tem acesso a um médico muito bem formado. E mesmo na hora que está com dor, né? Na hora que você está com dor, tem que ser na hora, né? Exato, você tem que ir para um pronto atendimento, que está lotado, né? E é complicado mesmo a situação. Então, na verdade, acho que mais do que restrição, eu acho que uma coisa de assistência, né? Mesmo assim, acesso à assistência médica e educação. E eu estou com a professora Fabiola Dasch, professora de neurologia da Universidade de São Paulo, chefe dos ambulatórios de cefaleia, dor neuropática e neurologia geral do HC. Professora, nós temos estresse. O estresse, eu andei dando uma pesquisada, ele está na cabeça, ou um dos sintomas que está nas cabeças para se dar dor de cabeça. Nesse mundo de hoje, é possível viver sem estresse, não? Pois eu acho. Bem, deve ter gente que vive sem estresse. Eu fico pensando... Tomando maracujá no dia inteiro, como é que faz? Acho que é complicado, né? Mas dentre essas pessoas que têm as cefaleias que nós chamamos de primárias, por exemplo, a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional, o estresse é um fator desencadeante muito importante. Então, as pessoas, por exemplo, que têm enxaqueca e estão passando por uma situação mais estressante, por exemplo, tendo em época de provas, adolescentes, né, na faculdade, com maior carga de trabalho, ou as pessoas que trabalham passando uma situação de maior carga, elas costumam a ter mais crises nessa época. Depois que passam essas fases mais estressantes, se é que passam, às vezes a condição fica menos frequente também. Então, um dos fatores mais frequentes que desencadeiam essas cefaleias é o estresse. A senhora falou sobre o jovem que está fazendo, acabamos aí de ver o exame do Enem,
Existe uma incidência, existe algum perfil, sexo masculino, feminino, faixa etária, de maior incidência da dor de cabeça? Sim, depende do tipo de dor de cabeça, né? A migrânia, por exemplo, que é a enxaqueca, ela é mais frequente em mulheres. Por exemplo, entre os sexos, quando a gente junta o sexo, a prevalência da migrânia, da enxaqueca, é de 15%. Quando eu separo o sexo, é em torno de 7% nos homens e até 25% nas mulheres. Então, ele é muito mais frequente nas mulheres. Eu tenho um tipo de cefaleia que se chama cefaleia em salva. Aí ela já é mais frequente nos homens. Em torno de 3, 4 homens para cada mulher acometida. Então, depende do tipo de cefaleia. São tantas, né? E dentre os primários a gente tem aqueles que acontecem mais em homens e aqueles que acontecem mais em mulher. Existe alguma característica hormonal dentro desses sintomas? Sim, por exemplo, na migrânia a gente sabe que o estrogênio pode ser inclusive o fator que desencadeia mais crises. Então o estrogênio ele está envolvido nesse fenômeno da dor em si. E na migrânia ele é muito importante. Nem todas as mulheres, mas muitas mulheres apresentam, por exemplo, crises no período menstrual, quando tem uma queda do estrogênio. Então a gente vê essa relação. Por isso que ela é mais frequente nas mulheres do que nos homens. Eu estou com a doutora Fabiola Dashi, professora de neurologia e chefe dos ambulatórios de cefaleia, dor neuropática e neurologia geral do HC. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Bastidor CBN de sábado, recebendo a professora Fabiola Dashi, professora de neurologia da Universidade de São Paulo, chefe dos ambulatórios de cefaleia, dor neuropática e neurologia geral do HC. Professor, entrando um pouco mais eu falei o estresse, uma dor emocional, existe alguma preferência ou alguma prevalência de doenças, por exemplo, a desidratação, eu vi que pode provocar dor de cabeça, mas ao mesmo tempo uma coisa mais aguda, um tumor pode provocar dor de cabeça, quer dizer, existe alguma prevalência num tipo de doença que pode trazer mais ou menos essa dor de cabeça? Antes de eu te responder, Claro. Posso falar desse negócio da dor emocional? Claro. Então, a gente, na verdade, não tem uma dor emocional. Posso ter um fator desencadeante emocional, Sim. né? Então, eu tenho uma doença e o fator desencadeia. O fator emocional que traz a dor de cabeça. Que sem ele já dúvida. tem, né? Sim. O indivíduo, isso mesmo. Bem, com relação... Eu posso ter diversas condições que dão dor de cabeça. Por exemplo, um tumor, uma trombose de seio venoso, né? Então, entope, igual acontece a trombose lá na perna, pode acontecer lá nas veias do cérebro. E obstruindo essa veia, por exemplo, vai aumentando a pressão dentro da cabeça e a pessoa vai tendo cada vez uma cefaleia progressiva, que vai acometendo a visão. Tumor é a mesma coisa. Tumor vai crescendo dentro da cabeça, vai aumentando a pressão intracraniana. Então, tem diversas condições. Outras, aquelas, por exemplo, que todo mundo conhece, que são as meningites, né? Elas afetam a meninge, que recobre o cérebro, e essa meninge, quando ela está inflamada ou com uma infecção, ou até quando ela é estirada, ela faz com que a gente tenha dor. Então, são múltiplas as estruturas. Eu posso ter dor na cabeça de origem muscular, que pode ser na cabeça, um músculo, né? Nós temos vários músculos na cabeça, ou, por exemplo, aqueles músculos do pescoço que podem dar uma dor referida na cabeça. Então, são múltiplas as estruturas que podem doer. Quando a senhora falou em tumor cerebral, o tumor em outras partes do corpo pode trazer dor de cabeça? Olha, assim... Não obrigatoriamente. Não, mas ela é mais geralmente mais pode ser decorrente de tratamento ou então de uma metástase, mas aí já é uma doença no cérebro em si, né? Mas eu não consigo fazer uma relação de uma doença... especificamente um tumor de qualquer lugar que dê uma dor de cabeça. Mas pode, depende, mas não relacionado especificamente a um tumor, né? Agora eu quero falar de uma coisa que é para adulto, que é mais para jovem, que é para homem, que é para mulher, que é para o mundo inteiro, que é a dor das telas.
mexer com o celular, notebook, computador, principalmente o celular, né? Nós temos visto as incidências de uso diário da tela do celular para mais de 3 horas fácil, em média, no Brasil, por parte de jovens e de adultos. Tem o que falar para essas pessoas? A gente aconselha, né? Tem algumas pessoas na clínica que a gente vê que consegue, a pessoa mesmo relaciona, olha, quanto mais tempo eu fico na tela, maior a chance de eu ter dor. Em geral, essas pessoas já têm uma dor de cabeça primária. Em geral, como é a mais frequente, é a enxaqueca. E aí essa pessoa, do mesmo jeito que quando ela é exposta ao estresse, se ela é exposta muito tempo, que é a ficar com aquela luz bombardeando lá dentro do nosso cérebro. Porque aí também entra o problema visual, né? Não é só o estresse, é mais o problema da visão. Fica aquela luz branca, cromaterapia, né? Não sei como é que é o nome, aquilo dependendo do problema individual de cada pessoa. Isso, por exemplo, a enxaqueca, ela pode ser, tem alguns pacientes que desencadeiam por luz excessiva, e a tela é uma, né? Vai escurecer no momento, você vai ficando com aquela luz da tela o tempo inteiro bombardeando lá teu cérebro, né? Tem gente que quer sair no sol muito forte, né? Ou ficar exposta a essa luz aqui que a gente tá branca. Ela pode desencadear crises em pacientes que tenham a migrânia. Então, sim, exposição à luz, à tela, tem esse motivo da luz, e tem um outro que a gente faz. Nós ficamos com a cabeça muito fletida, né? Sim. Quando ficamos olhando a tela. Então, muito tempo... O queixo fica para baixo e fatalmente vai ter problema na cervical. Exatamente. Nesses músculos posteriores do pescoço, né? E aí ele pode dar uma dor referida na cabeça. Bom, eu quero dizer que eu fui recentemente fazer um exame de imagem e deu eu não sou viciado em celular, mas... Não tem jeito, né? Como qualquer pessoa, mas eu não tenho uma necessidade, um uso exagerado, mas apareceu um início de distorção na cervical por conta desse queixo para baixo em função de ficar vendo o celular. A gente tem, na verdade, retificado a coluna cervical. Cada vez a gente tem visto nas imagens a coluna mais reta. Antes a gente tem essa curvinha. Sim. A gente está perdendo isso por essa posição viciosa de muito tempo, né? Olhando, a gente está mudando o formato da nossa coluna cervical. Bom, eu estou com a professora Fabiola Dashi, de Neurologia da USP, da Universidade de São Paulo, chefe dos ambulatórios de cefaleia, dor neuropática e neurologia geral da USP. Professora, para aliviar a dor, quer dizer, primeira coisa, vamos fazer um trenzinho aqui, um vagão atrás do outro. Primeira coisa, consultar o médico. Exatamente, né? Se você tem uma dor que está acontecendo, a gente fala um número mágico aí, 3 dias de dor por mês. Quer dizer, não é uma frequência gigante, mas é suficiente já para afetar a qualidade de vida do indivíduo. Então, a gente orienta que procure o médico, né? Se ela já está nessa frequência, é uma dor que o paciente já teve, não é uma dor nova, ele reconhece, mas está nessa frequência, precisa ir para procurar um médico, no caso seria um neurologista, para fazer o diagnóstico. Agora, se você tem uma dor nova que começou, não vai embora, ela não precisa estar na frequência, já ter tido, né, uma dor nova que não está indo embora, procure uma assistência médica. Tudo que for diferente, está acontecendo diferente, mesmo que você já tenha tido dor de cabeça, vem tendo, se ela está diferente da que você tem que procurar um médico. Essa pode não ser o mesmo motivo das suas dores anteriores, né? Por exemplo, um paciente tem uma migrânia, né, tem uma enxaqueca, e ele reconhece essa enxaqueca, tem lá uma vez por mês, mas de repente começa uma dor diferente e que não vai embora mais. Essa pode ser uma outra condição, mesmo doendo no mesmo lugar, tendo algumas características parecidas, mas ela mudou de comportamento, né? Então a gente tem que buscar um neurologista para ver se é uma enxaqueca que piorou ou se é uma outra dor de cabeça num paciente que tem enxaqueca. Deixa eu ver se eu vou traduzir certo para o nosso ouvinte aí que está no carro, está em casa, enfim. A pessoa que tem uma dor de cabeça conhecida, aquela 2, 3, 4 vezes por mês, ela é reconhecida, conhecida, tem firma registrada em cartório, significa que ela já foi no médico, sabe do que é e pode tomar o remédio que já está indicado para ela. Aquela que é diferente disso, é interessante
passar pelo médico e não correr a tentação de passar na farmácia e comprar qualquer remédio para tomar. Exatamente. É muito comum a gente receber paciente que está há anos tomando analgésico e vários analgésicos diariamente. É uma coisa assim, que tem paciente que tomam 15 analgésicos diários há anos. Às vezes 5 anos tomando todos os dias. Então é uma coisa absurda, né? Isso a gente vê, uma condição que não matou, mas tirou não só dinheiro da paciente, né, esse consumo excessivo, mas qualidade de vida. E algumas vezes ainda a gente tem uma condição que é secundária. Por exemplo, não é incomum a gente ver pacientes com anos de dor e ter aumento da pressão intracraniana, né? É um aumento que, diferente daquele paciente que trombosa a veia e faz um aumento abrupto da pressão, tem pacientes que vêm aumentando a pressão muito lentamente, que estão, às vezes, de anos até. E aí esse paciente vem se medicando e atrasou o diagnóstico, gastou dinheiro, fortunas, né, nesse tempo todo, e qualidade de vida péssima. Então precisa procurar um neurologista se as coisas estão ficando diferentes do que você já tinha. Eu tenho uma pergunta que eu faço para qualquer pessoa da área médica, professor, doutor, quem quer que seja, porque é acertar na mosca. Atividade física, professora, na prevenção ou na cura? Não, a prevenção é o exercício físico para qualquer tipo de dor. A gente trata também pacientes com dor neuropática, né? Então, o exercício físico feito com regularidade, ele aumenta a liberação nossa, a nossa produção de endorfinas, que são analgésicos internos. Nós produzimos analgésicos. Quanto mais eu faço exercício com frequência, eu produzo mais. Logo, eu mesmo já estou fazendo a minha analgesia. Então, eu vou ter um controle melhor da minha dor por esse motivo. Eu não curo dor de cabeça por isso, né? E é claro, são vários os tipos de dor. Por exemplo, enxaqueca a gente não cura. Eu tenho a genética e eu tenho alguma coisa no ambiente que me faz ter dor. Tem dor de cabeça que eu curo. Por exemplo, a dor de cabeça relacionada à gripe. Eu curo da gripe, a dor da gripe vai embora, né? Mas essas outras primárias que a gente tem ao longo da vida, elas nos acompanham. Nós estamos chegando para o fim do programa. Eu tenho uma pergunta também que eu gostaria de fazer, porque tem muita ciência caseira no trato de doenças, e também pode ser da dor de cabeça, como por exemplo chá. Eu já ouvi falar de chá de camomila, compressa, de fazer uma compressa quente aqui, uma compressa fria ali. O que a senhora pode dizer? Bem, em geral, eu pergunto para o paciente o que ele faz para ter um conforto na hora da dor. Ele, em geral, ele já sabe te falar o que é, de que jeito que ele fica melhor. Por exemplo, o paciente com enxaqueca. Eu falo sempre de enxaqueca porque a cefaleia primária que mais procura o médico. Ele vai falar, olha, eu preciso ficar em repouso, lugar quieto e escuro. Posso fazer uma compressa, alguns, compressa na região temporal. Uns falam compressa fria, outros compressa quente, outros falam comprimir certas partes da cabeça, tem um alívio. Então o paciente mesmo, ele já fala. Eu falo para ele fazer isso. Continuar com esse comportamento, né, do que ele já sabe que faz com que ele tenha mais conforto na hora da crise. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso Bastidor CBN. Eu tive a honra de receber essa simpatia da professora Fabília Dasch, que é professora de neurologia da Universidade de São Paulo, chefe dos ambulatórios de cefaleia, de dor neuropática e neurologia geral do HC. Professora, eu espero que o nosso ouvinte esteja um pouco mais informado da dor de cabeça que todos eles, ou quase, a senhora falou 96%, tá bom, vai, que 96% deve ter em algum momento. Tomara que saiba o que fazer daqui para frente. Muito obrigado, viu, professora? Eu que agradeço, sempre estou disponível para falar um pouco da nossa área de atuação. Muito obrigada. Pessoal, semana que vem, você sabe, sábado, 11 horas da manhã, Bastidor CBN, para tudo, liga o CBN Ribeirão 90.5 e esteja conosco para algum assunto, alguma pessoa, algum convidado importante. Um abraço a todos, até sábado que vem. Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida.